Fala galerinha do YouTube, bem-vindo a mais esse vídeo, a mais essa aula. Demorou, mas saiu mais um vídeo, tá? E eu sei que o título do vídeo é um pouco assustador, né? Por eu falar que, tipo assim, nenhuma estratégia funciona. Mas eu vou te mostrar que ao longo desse vídeo eu vou te dar clareza e te mostrar o porquê que eu tenho essa opinião. Fechou? Nessa videoaula nós vamos falar como o preço se move, tanto para cima como para baixo, o porquê de todos os movimentos e o porquê que às vezes você entra vendido numa resistência ou comprado em um suporte e por qual motivo que você toma loss ou você perde essa operação. Ou por qual motivo também, às vezes você vende numa vela, aí a vela retrai totalmente, só que você está vendido para a próxima vela, e a próxima vela vai lá e rompe a sua região. Você vai entender nessa videoaula como o mercado funciona, como o mercado se move. E você vai ver que é simples, cara. É simples demais. E muitas vezes, por ser tão simples, as pessoas ficam buscando estratégias milagrosas e não sentam a bunda na cadeira e estudam, que é o que deveria ser feito. Fechou? Então vamos lá. O que provoca alta e a baixa nos preços? E o principal, o que interpretar e como interpretar. Porque além de eu saber como dirigir, cada movimento do gráfico, assim como cada região que eu estou andando com o meu carro, é uma marcha. Então, por exemplo, eu estou numa subida, eu tenho que saber que nessa subida o meu carro vai subir, tem que engatar a primeira ou segunda marcha. Eu estou viajando, eu sei que normalmente o carro vai ficar em quinta marcha, em sexta marcha. Você entende que além de entender como funciona, eu tenho que saber interpretar o contexto para saber qual é a melhor estratégia naquele momento. Então vamos lá. Vou usar um exemplo aqui. O Jonathan, no caso é eu, ele precisa comprar 35 canecas. Depois de comprar as 35 canecas, por qual preço o mercado irá negociar as próximas canecas? E quanto ele irá pagar em média nessas 35 canecas? Então vamos supor que o Jonathan vai comprar canecas e o mercado está aqui, neste momento, ó, em R$1, ok? Você tá vendo o gráfico lá, tanto faz, cara, tanto faz, EURUSD, AUDCAD, Bitcoin, criptomoeda, gráfico de arroz, gráfico de ações, qualquer coisa que você esteja operando. Sempre vai funcionar dessa mesma forma, oferta e demanda, beleza? Então vamos supor que quando eu emito uma ordem de compra, ou seja, eu preciso comprar, eu vou lá no mercado e coloco assim, ó, eu quero comprar 35 canecas. O preço da caneca, naquele exato momento, está R$1. Porém, em R$1 só temos 20 canecas para serem vendidas na determinada loja por R$20. Tá ficando claro, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou emitir uma ordem de 35 compras. Então eu vou comprar 35 canecas, não tem tudo isso de estoque a R$1. O que vai acontecer? Eu vou consumir todas as canecas que estão sendo vendidas a R$1, ou seja, 20 canecas, e vou deslocar o preço para R$2. Automaticamente, as canecas vão ser vendidas agora a R$2. Só que eu ainda preciso comprar mais 15 canecas. Eu já comprei 20 das minhas 35. E não tem 15 canecas sendo vendidas a R$2. Então eu vou consumir todas as canecas que estão sendo vendidas a R$2 e vou arrastar o preço para R$3. Em R$3, aí sim. Em R$3 tem mais 5 canecas sendo vendidas e vai fechar a minha compra de 35 canecas. Ou seja, eu, com uma ordem de compra, arrastei o preço do 1 até o 3. Agora, as canecas serão negociadas a R$4, que só em R$4 tem estoque. Só em R$4 tem pessoas dispostas a vender. Ok? Então, o que aconteceu nessa compra aqui? É uma matemática simples, tá? Para onde que foi o meu preço médio nas compras? Agora, o preço vai começar a ser negociado por R$4 e eu paguei um preço médio de R$1,57 por caneca. Por que, Jonathan, você pagou R$1,57 por caneca? Porque eu comecei a pagar R$1, comecei a pagar R$2 e comecei a pagar R$3. Se eu pegar todo esse valor que eu gastei e dividir pelas canecas que eu comprei, vai dar em média R$1,57 por caneca. Você entendeu
o que faz o deslocamento do preço para cima? É o consumo de liquidez daquela região. Então não tem nada a ver com média, com todas essas coisas, todas essas ladainhas que te vendem. Se eu entrei com uma quantidade de compra e não tem aquela quantidade de estoque naquela região de preço, arrastei o preço para cima. A mesma coisa na venda. Se eu entrei vendido e não tem a quantidade de lotes, quantidade de estoque naquela determinada região, eu arrastei o preço para baixo, tá? Espero que até aqui esteja ficando claro. Então agora o preço vai Então agora o preço vai começar a ser negociado a R$4. A partir daqui para cima, se eu fizer uma compra de 8 canecas, eu vou arrastar o preço do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Você entendeu? Porque eu vou consumir todas essas pessoas que estão na fila querendo vender. E também cai por terra aquela teoria lá, ó, quando der um pico de vela, uma vela gigante é força compradora, uma vela gigante, um morobozu, né, como as pessoas falam, é força vendedora. Nem sempre. Às vezes, a ausência de contraparte é o que faz a vela ter aquele movimento rápido ou ser uma vela expressiva. Por qual motivo? Vamos voltar para o exemplo anterior. Aqui nesse exemplo. Quando eu emitir uma ordem de compra, o que vai acontecer com o gráfico? O gráfico vai subir do 1, vai subir para o 2 e vai subir para o 3. Correto? Vou pegar uma cor, um outro verde aqui. Correto? Essa foi a vela. A vela teve essa expressão no gráfico. Mas, vamos supor que eu emitisse uma ordem de compra de 40 canecas. Eu iria emitir uma ordem de compra. Aqui no 20, ela iria subir na moral. Depois de boa. Depois de boa. Quando chegasse aqui, ó, ela ia acelerar. Por que iria acelerar? Porque aqui tem menor quantidade de ordens sendo disponibilizadas. E isso que acontece, aquela aceleração do preço, não é muitas vezes força. Muitas vezes pode ser buraco no book. Tem um buraco na contraparte, tem um buraco na venda e eu emiti uma ordem de compra. O que vai acontecer com o gráfico? O mercado vai buscar liquidez até onde tiver um cara que está disponível a vender para mim a quantidade que eu quero comprar. Então, cai por terra você falar assim, essa vela aqui é força na compra. É por esse motivo que muitas vezes acontece uma vela gigante, aí você entra contra, a vela rompe. Porque ali sim era força na compra. Ou dá uma vela gigante e aí você quer comprar, acreditando que o mercado vai subir, continuar a tendência, Bitcoin vai para 300 mil e o mercado reverte na sua cara. Por qual motivo? Essa vela só deu um pico porque tinha ausência de vendedores. E aí o mercado chegou numa região e lá tinha bastante vendedores posicionados. Bateu e desceu. Beleza? Espero que esteja ficando claro. Essa aula vai ser uma aula um pouquinho longa, tá? É um conteúdo um pouquinho... Tipo assim, nunca vi, não tem por aqui, principalmente no Brasil, principalmente voltado para esse mercado de OB. Então nós já entendemos que eu arrastei o preço do 1 para R$4, porque eu consumi toda a liquidez que estava em outros preços, e o meu preço médio foi para R$1,50. Portanto, o preço de qualquer ativo é formado por essas duas forças, oferta versus demanda. Mas o que aconteceria se tivéssemos um vazio de ofertas? O Jonathan precisa comprar 35 canecas. Depois de comprar as 35 canecas, por qual preço o mercado irá negociar as próximas canecas? E quanto ele terá pago nessas canecas? Agora eu mudei a ordem, tá? Eu quero comprar as mesmas canecas, porém eu mudei a ordem da disponibilização das canecas na loja, na nossa prateleira da loja, ou seja, no estoque da loja. Então vamos lá. Eu quero comprar as mesmas 35 canecas. Ó, quero comprar as mesmas 35 canecas, porém, agora não temos, igual tínhamos antes, 20 canecas a R$1 e nem 10 canecas a R$2. O que nós temos aqui? Nós temos... Deixa eu colocar aqui. E 10 canecas a R$2. O que nós temos? Nós temos 5 canecas a R$1, uma caneca a R$2, 3 canecas a R$3, 4 canecas a R$15, desculpa, 15 canecas a R$4, 7 canecas a R$5 e 7 canecas a R$6. Se eu emitir uma ordem de compra aqui, vamos lá para o nosso desenho da vela para ficar claro novamente. Se eu emito uma ordem de compra aqui,
O que vai acontecer com esse preço de 35 canecas? Eu comprei 5, 6, 7, 8, 9, 9 com 15, 24, 24 com 7, 31, 31, aí aqui só vai faltar 4 canecas, então eu vou arrastar o preço até aqui. Compreendem que, o que aconteceu aqui? A mesma quantidade de compras, ou seja, 35 canecas, que antes tinha arrastado o preço do 1 até o 4, agora arrastou o preço até o 6. Por que, Jonathan, que a mesma quantidade de compra arrastou o preço até o 4 aquela hora e agora arrastou até o 6? Porque não tem a mesma disponibilidade que tinha aquela hora de estoque. Então agora temos 5, 6, 3 e 15, 7 e 7 sendo disponíveis na venda. Então eu quero comprar, a quantidade de pessoas dispostas a vender a R$1 não é mais 20, agora são só 5 pessoas. Antes era 10 pessoas dispostas a vender a R$2, agora só tem uma. E isso vai acontecer o quê? Eu vou ter que buscar liquidez para cima. Eu arrastei o preço para cima até os R$6. E agora o preço vai começar a ser negociado lá em R$6. Entendam que, independente da quantidade que eu estou comprando, ou seja, da força da minha compra, também depende da quantidade de estoque. Para aí sim determinar para onde o mercado vai. Não é só comprador comprando que faz o mercado subir. Então não é só vendedor vendendo que faz o mercado descer. Depende da quantidade de coisas que estão em oferta na nossa prateleira da nossa loja, do nosso supermercado. Beleza? Dessa mesma forma, só que de uma forma digital, acontece no mercado financeiro. E isso é traduzido em gráfico. Continuando aqui. Agora o preço vai começar a ser negociado a R$6. E eu, Jonathan, paguei em média R$3,85 por caneca. Então antes eu tinha pagado R$1,57, agora eu comecei a pagar R$3,85. Eu estou pagando mais caro. Por que mais caro? Porque só existem pessoas dispostas a vender a preços cada vez mais altos. Então não fui eu que determinei a quantidade que eu iria pagar em média em cada caneca. E sim o mercado, a quantidade de pessoas dispostas a vender aquele determinado produto. E aqui já derrubamos o primeiro mito. A alta não é só porque teve comprador. O preço pode subir por ausência de vendedores. E o Jonathan ter que pagar mais caro por isso. Se você não entendeu, volta um pouquinho essa aula, que você vai compreender que a ausência de vendedores em determinadas regiões de preço pode fazer que o preço suba. Não só a força do comprador. Aqui temos o desenho exemplificado para quem não compreendeu ainda. Então nós temos uma ordem de 35 na compra e eu arrastei o preço do 1 até o 4. E eu tenho a mesma ordem de 35 na compra e eu arrastei o preço do 1 até o 6. A mesma quantidade de compra, eu arrastei o preço do 1 até o 4. E a mesma quantidade de compra, eu arrastei o preço do 1 até o 6. Então não é a força da compra sozinha que determina para onde o mercado vai. Fechou? Então vamos lá. Aqui é um exemplo, tá? De como funciona no mercado. Não vamos utilizar isso daqui para a gente operar aqui no nosso mercado de opções, até porque no mercado... Então, na lei da oferta e demanda, como a demanda move o preço? Porque aqui a gente está olhando apenas a oferta movimentando o preço, ou seja, a quantidade de pessoas que estão dispostas a vender. Mas se é só a oferta que move o preço, a demanda não move? Sim, a demanda também move o preço. Vamos supor agora que eu tenho 35 canecas para comprar e eu arrasto o preço do 35 canecas para comprar e eu arrasto o preço do R$1 até o R$4. E agora eu quero comprar 39 canecas, porém eu arrasto o preço do 1 até o 6. Da mesma forma do nosso segundo exemplo. Por que eu arrastei o preço apenas do 1 até o 6? Porque agora, por mais que a demanda está tentando empurrar o preço para cima, até o 6 tem oferta, tem pessoas dispostas a vender. Mesmo que aumente a quantidade de compra de canecas, tem canecas disponíveis até R$6. Ok? Vamos lá. No exemplo 1, vimos que o Jonathan precisava comprar 35 canecas. Considerando a mesma disposição de ofertas do exemplo 1,
se ele comprar 39 canecas, para onde o mercado será deslocado? Então agora eu quero comprar 39 canecas. Eu vou arrastar o preço do 1 até onde? No 1 temos 20, no 2, 30, nos 3, 5, então já temos 35, 36, 37, 38, 39, ok? Então, agora eu quero comprar 39 canecas, e eu arrastei o preço do 1 até o 5. Consumi todo mundo que estava disponível para vender do 1 até o 5. E agora o preço vai começar a ser negociado lá em 6, que é onde tem uma outra pessoa disposta a vender a R$6. Agora não tem mais ninguém disposto a vender a preços mais baixos. O Jonathan comprou 39 canecas e o mercado começou a ser negociado a R$6. Portanto, o aumento da quantidade de compras da prateleira também consegue mover o preço até os 6, ok? Então vamos lá. Antes a gente falou que a oferta, ou seja, a quantidade de canecas disponíveis para compra, era o que estava determinando até onde o mercado iria. Correto? Agora nós já estamos falando que a demanda também consegue mover o preço, ou seja, a quantidade de canecas que eu quero comprar também consegue mover o preço. Ou seja, eu aumentei a quantidade de canecas e eu consegui levar o preço da caneca de 1 para R$6. Ok? Recapitulando. A quantidade de canecas disponíveis no mercado determina o preço. E também a quantidade de canecas que eu estou comprando também determina o preço de qualquer coisa. Lembrando, qualquer coisa, qualquer ativo, qualquer coisa no mercado funciona desse jeito, oferta e demanda. O Jonathan comprou as 39 canecas, alguns minutos depois entra um novo cliente, vamos chamá-lo de João, e compra aquela última caneca a R$6. Agora como vai ficar a prateleira da loja? Então vamos lá. O João entrou lá na loja e só temos uma caneca disponível a R$6. Então o João não tem escolha, ele vai ter que pagar 6. Ele comprou uma única caneca. O que vai acontecer com o preço? O preço agora vai começar, espero que você já tenha uma resposta, depois de toda essa base aqui, o preço vai começar, a prateleira vai ficar zerada, acabou as canecas da loja, o preço das canecas agora vai começar a ser negociado a R$7, porque apenas em R$7 é que tem canecas, tá? Em R$6 nós já consumimos todo o estoque da loja. Agora vamos entender como a demanda surge pela parte inversa. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Mas vamos lá. Agora vamos olhar antes das canecas irem para a loja. Lembra que eu estava usando exemplos da loja, que é bem mais simples. Você vai lá e compra, você vai lá e compra, você vai lá e compra, e a sua compra gera demanda e faz o mercado subir. Faz o preço dos ativos ficarem cada vez mais caro, porque você está consumindo as canecas disponíveis em determinadas regiões de preço. Mas se o mercado só subisse, seria fácil, a gente só iria entrar comprado. Mas o que acontece quando o mercado cai? No nosso exemplo aqui, eu vou usar o exemplo de antes das canecas chegarem na loja, lá na indústria, beleza? Para ficar mais fácil e mais didático. Vamos olhar antes das canecas irem para a loja. Vamos supor que a loja foi buscar canecas na indústria. O que vai acontecer com a prateleira da indústria se a loja levar 40 canecas? Então agora tem o dono da loja lá, o que ele faz? Ele acorda mais cedo, ele vai lá na indústria e lá ele vai pagar mais barato, óbvio. Ele paga 90 centavos por caneca. Então ele vai lá na indústria e paga 90 centavos por caneca. Ah, adianta, se ele consumir todas essas 300 canecas aqui, o preço vai barateando. Agora é o inverso, tá? 85, 80, 75, 70, 65. Ele vai empurrando o preço para baixo. O que vai acontecer se ele comprar 40 canecas? O estoque da loja, da indústria, vai diminuir. A quantidade de canecas na prateleira da indústria a 90 centavos mudou de 300 para 260, diminuindo o estoque da indústria, ok? Na loja não temos nenhuma caneca até o momento, tá? Porque a loja está fechada e o cara vai ter que ir lá na indústria comprar canecas. O estoque da indústria também está sendo disponibilizado dessa forma. 300 a 90 centavos, 50 a 85 centavos e assim sucessivamente. Vamos supor que o cara foi lá na indústria e comprou 40 canecas. Observe, tínhamos 300, agora temos 260. Ele catou as 40 e colocou disponíveis para venda na loja dele.
no nosso exemplo 1. 20, 10, 5, 2, 2 e 1. Ok? E aí o Jonathan foi lá e comprou as canecas desse cara pagando esse preço. Então é isso que acontece com a variação do preço. O cara vai, compra na indústria, coloca um valor X, R$1. O Jonathan vai lá, consome todas as canecas que estão sendo vendidas a R$1, arrasta o preço para 2, arrasta o preço para 3, arrasta o preço para 4, 5, 6, sucessivamente. Ok? Vamos supor também que o dono da loja quisesse comprar menos canecas. Então, em vez de ele comprar 40 canecas, ele foi lá na indústria e comprou apenas 25 canecas. E colocou disponíveis na prateleira do mercado dessa forma. 20 canecas a R$1 e uma caneca 2, uma caneca 3, uma caneca 4, uma caneca 5, uma caneca 6. Se eu for lá na indústria e comprar 25 canecas, entendam que eu vou arrastar o preço do 1 para o 6. Se eu comprar 23 canecas, eu vou arrastar o preço do 1 para o 3. Compreenderam como é que funciona o mercado? Automaticamente também eu posso mudar para 20, 10, 5, 2, 2 e 1, tanto faz. A ordem que eu disponibilizo as canecas lá é a ordem que vai acontecer o deslocamento do preço. Da mesma forma que depois que eu consumir todas as canecas lá, ó, de 20 no R$1, 10 a R$2, 5 a R$3, 2 a R$4, 2 a R$1, eu arrasto o preço para onde? Lá para R$6, ok? E aí o preço vai começar a ser negociado, se eu for lá e consumir essa caneca a R$6, o preço vai começar a ser negociado a R$7 para cima. Tudo claro até agora, né? No nosso exemplo, o preço foi deslocado de 1 até R$6, com a necessidade de compra de 35 canecas. E se caso tivéssemos 200 canecas sendo vendidas na loja a R$3? Essa mesma demanda deslocaria o preço até R$6? Para um pouquinho para pensar. No nosso exemplo, nós tínhamos disponibilidade de 20 canecas a R$1, 10 canecas a R$2, 5 canecas a R$3. E eu consegui deslocar o preço lá para cima. Se caso tivéssemos 200 canecas sendo vendidas a R$3, eu conseguiria deslocar o preço tudo isso? Não, né? Por que não? Porque se eu entro com uma ordem de compra de 35 canecas, aqui eu vou consumir as 20 canecas a R$1, ok, arrastei o preço para 2. Consumi as 10 canecas aqui, ok, arrastei o preço para 3. Quando eu arrastei o preço para 3, o que vai acontecer? Lá em R$3 tem muito cara disposto a vender. É isso que acontece quando nós temos uma resistência. O preço vai e chega nessa resistência. Por quê? O que é essa resistência? São 200 canecas ali. Quando rompe, o que aconteceu? Eu consumi todas as canecas daqui e eu vou buscar canecas em preço mais caro. Ficou claro? Então, eu não arrastaria o preço do 1 até o 4, até o 5, até o 6. O preço pararia aqui no R$3. Porque lá eu encontrei liquidez. Gente disposta a vender a R$3 a quantidade de canecas que eu quero comprar. Ficou claro para todos? Acho que sim, né? Então vamos lá. O preço só seria deslocado de 1 até 3, pois a quantidade de demanda não superou a quantidade de canecas ofertadas a R$3. Ok? E aí eu consumiria 5 canecas a R$3 e ainda teria estoque lá em R$3. E eu ficar 195 canecas. Ficou claro? Agora vamos entender como a oferta move o preço. Até agora nós entendemos como a demanda, né? Como a demanda movia o preço para cima. Quanto mais eu comprei, mais eu movi o preço para cima. Agora vamos entender como a oferta faz isso. A oferta faz isso mudando a quantidade de canecas ofertadas. Ok? Então aqui nós temos 200 canecas a R$11, 100 canecas a R$12, para baixo 200 canecas a R$9, 50 canecas a R$8. Se houver a mudança do estoque da loja, mais o consumo dessas canecas vai deslocar o preço tanto para cima quanto para baixo. Vamos lá. Ó. Aqui, a R$9 nós tínhamos 200 canecas sendo vendidas. Se o cara consumir 40 canecas, o preço ainda vai ficar em R$9. Por quê? Temos 200 a R$9. Se o cara consumir mais 100 canecas, o preço vai continuar em R$9. Se o cara consumir 60 canecas, o que nós temos? O preço vai para R$8. E se lá em R$8 o cara já mete uma ordem de venda de 50 canecas, eu arrastei o preço de R$9 até R$7. Por qual motivo, Jonathan?
Porque eu comprei todas as canecas a 9, comprei todas as canecas a 160, comprei todas as canecas a 60 comprei todas as canecas a 9, comprei todas as canecas a 8 reais. E aí eu arrastei o preço até 7 reais. E aí o book vai ficar dessa forma. Agora o mercado vai começar a ser negociado a 7 reais. Beleza? E também lá na loja, como ele está vendo que os produtos lá na indústria estão ficando mais baratos, vai ser reajustado também. Então você observa que antes o mercado era negociado a 11 reais e agora, após eu ter consumido todas as ordens, lá em 9 e lá em 8, eu arrastei o preço também na parte de cima. Então você vai ver que agora aqui na parte de cima o preço vai começar a ser negociado a 9. Ok? Aqui é 7 e aqui é 9. Aí o que acontece? Se eu consumir o pessoal lá de 7 reais, eu vou lá e compro mais 20 canecas lá da indústria, eu arrasto o preço para 6. Vou lá e agora vendo lá na minha loja 50 canecas a 8 reais. Tá vendo lá? Ó, olha aqui. Em 8 reais eu tenho 200 canecas. Aí agora baixou para 150 canecas. O preço na minha loja ainda é 8 reais. Por quê? Eu não consumi todas as canecas que estavam sendo vendidas ali. O Jonathan foi lá e só comprou 50. Para o Jonathan conseguir arrastar o preço para 9, ou seja, romper uma resistência, ele teria que ter comprado 200 canecas, mas ele comprou só 50. Então o mercado ainda vai ficar em 8. Agora observem que o Jonathan foi lá e comprou mais 150 canecas a 8. O que aconteceu? Ele arrastou o preço para 9 reais, porque ele consumiu todas as canecas a 8 reais. E automaticamente lá na indústria, o cara vendo que a loja está vendendo muito mais canecas, ele encareceu o preço, que antes começava em 6, agora vai começar em 7 reais. Beleza? Claro, né? Então quer dizer o que? A ordem que fica lá na indústria, a ordem que é vendida na indústria, ou seja, a 9 reais, vendeu a 9, vendeu a 9, vendeu a 9 e a 8. Arrastei o preço para 7. Arrastei o preço para 7, automaticamente o preço da loja também baixa. Aí eu comecei a vender lá na loja. Vendi na loja 50, vendi na loja 100, arrastei o preço para 9. O preço na loja mudando também muda o preço na indústria. Porque se o cara da loja está vendendo mais caro, o cara da indústria também vai começar a vender mais caro. E eles andam sempre junto, oferta e demanda, oferta e demanda. Perfeito? Aí agora eu consumi 100 lá nas ordens de 9 reais, arrastei o preço para 10. Na indústria agora vai começar a ser negociado a 8. Ok? Tudo certo, né? E aí lá na indústria, começando a ser negociado a 6 reais, acontece algo muito incrível. Se eu entrar com uma ordem de 1.000 reais aqui, com uma ordem de 1.000 canecas, o que vai acontecer com o preço da indústria? Se eu for lá na indústria e falar assim, ó, eu quero comprar 1.000 canecas de vocês, eu vou arrastar o preço da indústria para baixo. Por que eu vou arrastar o preço da indústria para baixo? Por quê? Lá na indústria, eles têm 200 canecas a 6 reais e eu quero comprar 1.000. Então eu vou consumir as canecas a 200, vou consumir a 50, a 50, a 10, a 50 e lá em R$1. Então eu arrastei o preço de 6 para R$1. Ok? Então a oferta e a demanda também podem arrastar o preço para baixo. Ok? Se eu oferto muitas compras da indústria, eu vou consumir todo o estoque da indústria. Consumindo todo o estoque da indústria, eu vou arrastar o preço para baixo, pagando assim mais barato. E assim, automaticamente, também eu vou poder vender mais barato lá na minha loja. Então, ele comprou a 200, comprou a 50, comprou a 50 e arrastou o preço lá para R$1. E lá em R$1 ainda ficou uma quantidade de canecas a serem vendidas. Porém, só acontece esse movimento caso o cara da indústria permita. Caso ele não permita, vai acontecer o quê? Mas o cara da indústria pode renovar as ordens no 6 reais. Isso aqui é muito incrível, cara. E impedir que a demanda leve o preço para baixo. Chamamos isso de ordem iceberg. E assim é o único, eu disse certo, único suporte verdadeiro. Por quê? O que acontece? O cara da indústria, vendo que o cara está batendo com 1.000 necessidade de compra, o que eu faço? Toda vez que ele consumir todas essas 200 canecas a 6 reais, eu vou lá e coloco mais 200 canecas. Entenderam o que acontece quando tem um suporte, que o mercado bate, não rompe? Que chamamos isso de ordem iceberg. Por que ele bate, não rompe? Porque está sendo renovado os lotes naquele determinado preço. Toda vez que o cara vai lá e consome 200, eu vou lá e renovo com mais 200. Por isso que eu coloquei
esse R aqui. O cara foi lá, eu quero comprar 200 canecas. Ok, vai lá e renova com mais 200 canecas. E você não sabe quanto que é o estoque da indústria. Aí eu posso fazer o quê? Observem aqui ó, que eu vou diminuir a quantidade de canecas a R$1. Então o cara foi lá, comprou 200 canecas a 6. O que eu faço? Eu tiro daqui e coloco lá. Tá vendo que aqui diminuiu para 490. Então eu renovei lá em R$6. Aí o cara vai lá e fala assim, não, mas eu quero comprar 1.000. Eu vou comprar mais 200. Toma mais 200. Eu vou lá e renovo em R$6. O cara vai lá e fala, não, eu quero comprar mais 200. Eu vou lá e renovo em R$6. E você não sabe a quantidade de estoque que tem na indústria. O cara pode ficar fazendo isso daqui, renovando o dia inteiro. Da mesma forma é no mercado. O mercado só reverte o preço quando ele encontra esse cara. Essa ordem iceberg. Que o preço caiu, chegou nesse cara que tem muito lote para vender a R$6 e ele não vai deixar o preço passar dali. E aí acontece a reversão do movimento. A mesma coisa acontece no topo. O mercado sobe, chega numa região, nessa região o cara pode ficar renovando as ordens de venda. Ou seja, lá na loja o cara pode colocar assim, ó, a R$10, toda vez que você quiser comprar a quantidade de canecas que for, eu vou lá e coloco mais 100 canecas para vender a 10. Consumir todas as 100, eu vou lá e renovo e coloco mais 100 canecas para vender a R$10. Fechou? É como se estivesse no mercado da sua cidade e só fosse possível observar a prateleira e não o estoque. Aí um cara na sua frente compra 300 pacotes de arroz. O que você vai imaginar? Vai subir o preço do arroz, correto? Mas logo todo mundo percebendo que não há mudança no preço, as pessoas param de comprar. E isso gera reversão no preço desse arroz. Então você está lá no mercado, você vê que tem muitas pessoas comprando arroz, e você começa a comprar também. Mas aí, passando o tempo, você vê que o preço do arroz não mudou o estoque, você não sabe a quantidade de estoque que o dono do mercado tem, e aí você para de consumir aquelas ordens ali. E aí o mercado vai iniciar uma reversão do movimento. Eu espero ter deixado uma clareza muito grande. Na próxima segunda-feira eu vou dar essa aula ao vivo no Zoom e vou explicar e tirar dúvida de todos. Então, se você puder assistir, entra para o grupo do Telegram. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo. E nos vemos na próxima aula.